Olá, boa noite. Vamos aqui agora apresentar um trabalho da disciplina Tópicos da Educação Especial, que temos como professor orientador o Dr. Narciso das Neves e a nossa professora Amanda Gil. O referente trabalho tem como tema a intervenção pedagógica para crianças com descalculia. Temos como alunos Eliésio Batista Barros Júnior, Josileia Moreira Maia e Vanessa dos Santos Pereira. Bem, a definição da descalculia. A descalculia ele é um transtorno específico de aprendizagem, que trata do prejuízo no domínio da matemática. É, essa, esse transtorno ele é considerado bem específico na aprendizagem, porque as dificuldades que são observadas nos alunos elas não podem ser justificadas por outras alterações neurológicas. E a pessoa que tem descalculia, ela apresenta um desempenho matemático bem insignificante, ele vem abaixo do esperado considerando pela idade que a pessoa tem. De 7 a 8% da população mundial possui descalculia, porém, essa proporção ela é mais vista na criança. A descalculia é causada por uma marca neurológica e a pessoa que sofre com esse transtorno ela possui dificuldade na aprendizagem com números. O diagnóstico da descalculia ele deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, que é composta, por exemplo, por neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo e o fonoaudiólogo, e principalmente pelo professor titular e o professor do atendimento educacional, com acompanhamento sempre da coordenação pedagógica e da direção da escola. Então, esses são responsáveis, primeiro, os professores e a direção e a coordenação da escola são responsáveis por identificar com o apoio desses profissionais é possível dar o diagnóstico. Os sintomas da descalculia em crianças e daí no caso em idades de pré-escola são a dificuldade para aprender a contar, problemas associados com a compreensão de números, a incapacidade para classificar e medir, problemas para reconhecer símbolos, erros ortográficos dos números, dificuldade para classificar os objetos e entre outros. O tratamento ele fica mais eficaz quando é diagnosticado precocemente. E esse transtorno nos primeiros anos da vida, né, ele pode decorrer a vários anos dos sintomas, então fica assim mais perceptíveis, né, conforme o passar do tempo, mais possível de observar. E eles podem variar dependendo da idade e da criança. Os tipos de descalculia. Tem a descalculia léxica, que é a dificuldade na leitura dos símbolos matemáticos. A descalculia verbal, que é a dificuldade em nomear quantidades matemáticas, números, termos e símbolos. A descalculia gráfica, que é a dificuldade na escrita de símbolos matemáticos. Que isso, uma criança com esse tipo de descalculia, ela é capaz de entender os conceitos, ela entende, mas na hora de ler e escrever, usar símbolos, elas cometem com esse erro, entendeu? E temos a descalculia practognóstica, que é a dificuldade na enumeração e manipulação e comparação de objetos reais ou imagens. Temos a descalculia ideognóstica, que é a dificuldade nas operações mentais e no atendimento de conceitos matemáticos. A descalculia operacional, que é a dificuldade na execução de operações e cálculos numéricos. Sobre a intervenção pedagógica através e a partir dos sintomas precoces da descalculia ou diagnóstico da equipe multidisciplinar. Bem, o trabalho com o aluno com a descalculia ele deve ser sempre uma atividade individual. Então, esse aluno ele precisa de um atendimento individual, ele precisa de um professor, além do apoio do professor titular, ele precisa também de um professor específico para trabalhar juntamente com ele. Porque, como podemos ver, dependente do tipo de descalculia, o aluno ele sempre haverá uma dificuldade. Então, ele sempre precisa de ter um professor monitor para que possa ter o auxílio desse professor, para ele poder fazer a realização das atividades. Então, o plano de aula que é dado para esse aluno com descalculia, ele deve ser modificado. Ele não é o mesmo plano dado para o outro aluno que não tenha o transtorno. Então, segundo a escola, tem um plano de aula para todos os alunos, porém, ele deve ser adaptado para o aluno que tem descalculia, por exemplo.
Essa intervenção pode ser a utilização de jogos matemáticos que envolvam raciocínio lógico, estimular o aluno que possua a dificuldade a informar o tempo e hora, atividades que envolvem desenvolvimento na oralidade, questões que envolvem situações cotidianas, uso de desenhos gráficos e esquemas, e entre outros. Então, a partir dessa descalculia, o aluno ele pode aprender os conteúdos de uma forma diferente, de uma forma mais adaptada para a sua situação. Temos aqui as nossas referências que usamos para poder realização desse trabalho. Muito obrigado, e aqui estão os nossos contatos, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira saber como foi o procedimento da pesquisa, entre outros. Queremos agradecer e uma boa noite.